Bom, e aí dentro dessas noções introdutórias, tem um ponto que inclusive não está no nosso plano de ensino, mas que eu sempre menciono porque é fundamental, é importante que os alunos não passem despercebidos. A gente dá material, mas muitas vezes passa despercebido pelos alunos, que é o ponto das fontes do direito penal. Quando você fala a respeito de fontes, né? Fonte significa da onde emana, da onde provém. As fontes do direito, elas a gente subdivide elas em duas espécies. Existe a fonte material e as fontes formais. Fonte material significa órgão produtor. Então, em relação a órgão produtor, a fonte material do direito penal é a União. O que significa isso? O único órgão que tem competência, né, para elaborar direito penal é a União, através do seu poder legislativo federal. Ou seja, o único órgão, o único poder que pode produzir direito penal é o poder legislativo federal. Tanto é que o mesmo Código Penal que vigora aqui em São Paulo é o mesmo Código Penal que vigora no Sul, né? O mesmo Código Penal que vigora no Sul é o mesmo Código Penal que vigora no Nordeste. Por quê? Porque a lei é a mesma em todos os estados do país. Por quê? Porque o único órgão que produz direito penal é a União, na figura do Legislativo. Então, fonte material significa órgão de produção. Bom, existem as fontes formais. Fonte formal é um critério que a gente estabelece para definir como o direito penal se mostra, se exterioriza, como que as pessoas conhecem direito penal. Tudo isso que eu estou mencionando aqui para vocês, gente, é uma forma da gente conseguir caracterizar o direito penal, tá? São características do direito penal como um todo. Em relação a fontes formais, existem dois tipos de fontes formais. Existe a fonte formal direta ou imediata e a fonte formal indireta ou mediata, perdão. A fonte formal direta ou imediata, perceba pela expressão da palavra. Você quer conhecer direito penal, onde que você vai procurar, como que ele se exterioriza, como que ele se mostra, que é o primeiro lugar que você vai procurar direito penal? É a lei. Então, você quer conhecer direito penal? Você vai na lei penal. Então, a fonte formal, direta, imediata, automática, expressa é a lei penal. E existe também a fonte formal indireta ou mediata, que são os princípios e os costumes, os costumes e os princípios gerais de direito. A gente vai estudar a lei penal. É interessante que a gente estude a lei penal, as características da lei penal. Eu vou mostrar para vocês quais são os elementos de um crime. A gente vai fazer isso. Mas antes, vamos tirar primeiro, né, o que sejam os costumes e os princípios gerais de direito de uma forma bem simplória, tá? Os costumes, né, ou o costume, nada mais é do que prática reiterada em comunidade. Como assim? A forma como as pessoas se comportam em relação a determinada situação. É o comportamento social reiterado das pessoas, de modo que isso não cria crimes. Jamais. A gente vai estudar, vocês já acabaram de ver que o que produz, né? Quem produz é a União. E a fonte formal direta, né? Que revela o direito penal é a lei. Essas fontes que são indiretas ou mediatas são acessórias, são secundárias, mas são formas de você conhecer o direito penal também. Então, o costume, ele é a forma como as pessoas se comportam em relação a determinadas situações. Existem costumes que são a favor da lei, existem costumes que são contra a lei, né? Isso é a forma como as pessoas se comportam. Veja, o costume, ele não tem força de criar um crime, de revogar uma situação criminosa. Jamais. Vocês vão aprender comigo que somente a lei é que cria crimes e prevê suas penas. E que somente a lei é capaz de descriminalizar uma determinada conduta. Mas a forma como as pessoas se posicionam em relação a uma determinada situação legal, o comportamento das pessoas, o costume das pessoas,
é um fator para que o legislativo observe se aquele crime deve ou não permanecer, ou se alguma regulamentação tem que ser feita. Então, como eu havia dito, existem costumes que são a favor da lei e costumes que são contra a lei. Então, até pouco tempo, por exemplo, não existia a ideia, pouco tempo assim, né, relativamente, mas até um tempo atrás, não existia a ideia da obrigatoriedade do cinto. Eu sou de uma geração que, por exemplo, aprendeu a dirigir sem utilizar o cinto. Então, a utilização do cinto de segurança é um costume, existe hoje uma regulamentação legal, mas foi um costume que as pessoas apreenderam, né? Ele foi, de fato, inserido dentro do cotidiano das pessoas, e as pessoas se conscientizaram a respeito dessa necessidade. Mas existem costumes, por exemplo, que são contra a lei, né? E que as pessoas continuam a realizar. Por exemplo, o jogo do bicho, né? Existe lá, é algo ilegal, mas as pessoas continuam a fazer. Isso é uma forma, querendo ou não, de você conhecer direito penal. Isso é uma forma, querendo ou não, do legislador observar qual é a eficácia ou não de uma determinada norma. Então, é como se fosse um sinal ali para o legislador, né? Como eu falei para vocês, uma das características do direito penal é que ele é valorativo. Então, o legislador tem que ter sensibilidade, tem que perceber que as pessoas podem acatar uma determinada decisão ou não. Esse costume, repito, ele não cria crimes, ele não descriminaliza condutas, mas ele é um fator de interpretação a mais do direito penal. É um fator que o direito, não sei se eu me fiz explicar, ele é um fator a mais que ajuda o legislador a elaborar direito penal. Então, ele cria algo novo ou não. Né? Por exemplo, há não muito tempo, existia a ideia do adultério ser considerado crime. Essa prática das pessoas de traírem é uma prática no direito civil que vai contra os valores do direito civil, mas se percebeu que talvez para o direito penal fosse exagerado, que o ideal fosse que não houvesse mais essa situação considerada como criminosa, se submeter a um processo penal por uma situação dessa. Então, foi um costume contra a lei, que despertou, que mostrou ali para o legislador que não existia a eficácia social de uma determinada norma, do artigo que previa o adultério, e por isso, então, o legislador elaborou uma lei revogando este crime. Então, é a lei que revoga o crime. Os princípios, né, você vai aprender princípio até o final do seu curso de direito, né, e os princípios, eles produzem direito penal. Né? Eles nos auxiliam em relação ao direito penal. Então, você vai aprender vários princípios comigo, né? E não são só os princípios que você aprende comigo que vão nortear as características do direito penal como um todo, né? Existem outros princípios, por exemplo, se você for estudar a lei de introdução ao Código Civil, que provavelmente a professora Roberta já está começando a estudar com vocês, aqueles princípios lá também são aplicáveis aqui. Então, a gente vai estudar, por exemplo, a ideia do princípio da legalidade, do princípio da retroatividade da lei benéfica, do princípio da confiança, do princípio da taxatividade, do princípio da adequação social. Esses princípios, eles produzem direito penal. Eles também são base para a produção de direito penal. Conforme você vai aprendendo esses princípios, vai ficando mais claro para você como isso é importante, né? Por exemplo, a gente vai estudar a ideia do princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Ou a ideia dos crimes de bagatela. Existem alguns crimes que são crimes, aquela situação está descrita lá no Código Penal, mas é uma situação que traz uma violação tão pequena, tão insignificante, que não compensa, não é razoável, não existe razoabilidade de movimentar a máquina judiciária para uma situação dessa. Então, esses chamados crimes de bagatela, você furta uma caneta, você furta uma moeda de R$1. É irrazoável movimentar o judiciário para você conseguir apurar uma situação dessa. Então, existe tecnicamente o furto, você subtrair a coisa alheia móvel. Mas a violação ao bem jurídico é tão pequena, tão insignificante,
que seria irrazoável você movimentar o judiciário. Então, os princípios também são fonte do direito penal. Bom, então vamos agora em relação à lei penal.